Salve galera, continuando aqui, já fui pro saque, já fiz a coleta da biometria, já tirei a foto. Vamos ver aqui no aplicativo CNH Brasil como é que tá meu status agora, em primeira mão aqui, vou mostrar vocês, para vocês verem que é verdade. Olha lá, gente, ó. Requerimento já, curso técnico já, coleta de foto e digitais já também, ó, tá vendo? Ou seja, já fiz 3 etapas. Agora a próxima etapa é exames médicos e psicológicos. Gente, quando eu fui lá, olhei lá, paguei para iniciar a CNH Brasil no Detran, foi R$180, tá? Agora os exames médico e psicológico vai dar 300 e pouquinho, porque eu já liguei, já perguntei, aí tem que fazer o agendamento para poder fazer esses exames médicos e ir lá, tá? No hospital e tudo mais. Dá 300 e pouquinho, mais ou menos, tá? E aí a gente vai continuar seguindo aí a ordem, tudo direitinho. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa saga. Pessoal, então, fui fazer o exame psicológico e fui fazer o exame psicológico, o oftalmologista e fui fazer o exame psicoteste. Vou contar como foi para vocês. Gente, primeiro, cheguei de manhã e só saí lá para as 2 horas porque deu problema no sistema e tudo mais, mas no geral deu tudo certo, graças a Deus. Aqui, ó, gente, mostrar para vocês, vou tampar os dados aqui, mas tá vendo aqui? Esse valorzinho aqui, 180 que eu gastei. Era 376 e hoje, no dia 3/2, quando eu fui fazer, o preço mudou e aí foi para 180, ou seja, de 376 foi para 180. Então para mim isso já foi uma vitória, economizei no bolso. Muito bom, gente, foi tranquilo. Na minha habilitação vai ter uma letrinha lá dizendo que eu tenho que usar óculos, porque eu uso óculos, né? Mas para quem não sabe, eu tenho miopia, então para longe eu não enxergo direito. Quando eu fui fazer o teste lá, botei o olho lá na máquina, não enxerguei foi nada sem o óculos. Depois com o óculos consegui ver. Então a minha carteira, sempre quando eu estiver dirigindo, eu tenho que estar de óculos, não tem jeito para mim, tem que usar óculos. E aí, gente, coletei a minha biometria também, deu certo. Algumas vezes deu errado, mas depois deu certo. Botou outro dedo, pegou, mas esse aqui não funcionou. E, gente, o teste, como é o bendito teste, que vocês todos ficam preocupados com esse teste, com esse psicoteste, como é esse teste. Gente, é um teste tranquilo, fácil demais. Não precisa fazer conta de subtrair, de dividir, não precisa de nada disso. Agora, precisa de atenção, gente. Tem que ter atenção, porque você tem que fazer, tem que memorizar lá primeiro as imagens. Aí ela coloca lá um quadro cheio de imagens, com pipa, balão, sol, e você tem 1 minuto para memorizar todas as imagens que você puder e depois escrever no papel. E aí foi o que eu fiz, memorizei o máximo de figura que eu pude, depois escrevi o nome tudo no papel. Depois disso ela te dá outra folha para você ver o símbolo, tem um símbolo aqui, e aí você tem que marcar, fazer uma linha em cima desse círculo. Tem um círculo aqui, aí você tem que marcar com um traço, todo da esquerda para a direita. Todo símbolo que você vê aqui, por exemplo, tem uma bolinha aqui. Se você viu a bolinha aqui, aí você tem que passar o traço. Você viu outra bolinha aqui, tem que passar o traço. E assim por diante. Ele vai ficando também um pouco mais difícil, porque ela começa com 1, depois usa 3 imagens, 3 símbolos, e você tem que marcar direitinho. E também tem um outro teste, gente, que é o teste o do símbolo e do número. Você tem a tabela que você tem que seguir, tem os símbolos e tem um número embaixo deles. E aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar nos espaços em branco o número correspondente ao símbolo. Como o símbolo está aqui, você pode sempre estar olhando aqui quais são os símbolos e você aí vai colocar o número de cada símbolo, assim sucessivamente. É tudo em termos de 1 minuto que você tem para fazer. 1 minuto, 1 minuto e meio, o teste é bem rapidinho. E por fim, gente, o que é um pouco mais complicado, que não é complicado, que é os palitinhos. Como você tem uma sequência de 3 palitinhos assim e você tem que fazer vários palitinhos iguais, um do lado do outro, com um lápis. Faz um tracinho assim, ó. Aí quando ela fala sinal, você tem que fazer um sinal. Tem que fazer uma linha assim, horizontal. E aí você continua de novo. Aí, tipo assim, você tá fazendo lá, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela fala traço, aí você passa o traço. Aí continua... E assim sucessivamente, até onde você conseguir fazer. E aí depois disso você tem que contar todos os palitinhos que você fez. E onde está o sinal, você tem que botar a quantidade do sinal, por exemplo. Aqui eu botei 3 palitinhos e aqui tem um sinal. Então, 1, 2, 3. Aí eu vou colocar o 3 em cima do sinal. E assim sucessivamente. Esse teste é para ver a sua organização. Verifica a contagem, a organização, concentração e uma outra coisa lá que vê. Mas basicamente são esses o teste.
tudo tranquilo, tudo fácil. Agora, realmente, os símbolos você precisa de atenção. Eu mesmo, como eu coloquei rápido, né, marquei o tracinho rápido dos símbolos, ainda sobrou tempo para eu poder revisar. Aí quando eu fui revisar, eu fui ver que faltou 3, que eu não tinha marcado o tracinho, porque às vezes você confunde vendo aqueles símbolos, você dá confunde um pouquinho, mas não é nada tão complicado não é nada difícil. São 3 testes dos símbolos, se eu não me engano, aí por isso que eu acho que minha mente cansou um pouquinho, aí por isso que eu não vi o símbolo, mesmo eu passando em um assim, ó. Eu passava em fileira por fileira e mesmo assim deixei passar 3, mas como eu olhei de novo, né, fiz uma revisão antes de entregar e foi tranquilo. Então, gente, basicamente foi isso. Agora a gente vai para o exame teórico e aí eu vou contando mais novidades para vocês. Então, para quem está se perguntando, eu já gastei R$ 176,99 e agora 180. Vai fazendo um cálculo aí junto comigo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, misturado e é nóis! E no vídeo de hoje, gente, fiz meu exame teórico do Detran para primeira habilitação e passei. Foi de primeira, gente, fiz hoje, dia 26 de fevereiro, às 8h30 por aí. Foi a hora que eu fiz. E, gente, vou explicar aqui o que foi, o que eu achei e o que poderia acontecer, né? Primeiro, gente, eu já fui com o foco, né, de passar de primeira, né, fé em Deus, né. O que é que eu fiz? Eu fiz o simulado do próprio CNH Brasil, do aplicativo, fiz 2 vezes o simulado de lá, mas já tem muitos meses que eu fiz, porque foi quando eu fiz o curso teórico. Mas o que é que eu fiz de diferente? Eu sempre estava olhando uma dica ou outra ali no TikTok, sempre vira e mexe, estava vendo uma dica de placa, de alguma coisa, vendo as dicas, assistindo as dicas. Aí ontem eu parei à tarde e estudei aquele canal que eu acho que tem dicas muito boas, que é Sim Passei. Depois vai no YouTube e pesquisa Sim Passei. E ele tem ótimas dicas. E as dicas dele foi o que me ajudou a escolher as questões. Por exemplo, tinha muitas questões que eram certas, todas as alternativas. Aí tinha lá, marque, todas as alternativas estão corretas. Eu marquei essa alternativa, porque ele dá umas dicas no curso, que aí você avaliando as preposições das questões, você consegue selecionar qual a questão certa. Algumas, gente, é interpretação. Eu digo que é muita interpretação. Você lê e interpretar palavra por palavra do que está sendo dito. Então você faça na calma. Essa é a primeira dica que eu dou, faça na calma. E além de pegar, né, esses toques que ele dá e os ensinamentos que ele dá, que é muito bacana, o que eu fiz, gente? Eu fui também por eliminação, fiz algumas por eliminação, as que tinha a resposta muito zoada, eu já descartava, e aí eu ficava dentre 2, as que explicava mais com detalhes, porque tem muita pegadinha, velho. Tem questões que ela tá toda certa e o finalzinho que muda é o que tá errado, e tem outra que já tá toda certa mesmo, a mesma resposta, mas com os detalhes certos, entendeu? Mais certos ainda, que é a questão correta, aí você marca a correta. Então, gente, eu acredito que para você passar no teste teórico de primeira, você precisa ter atenção, saber o que significa as placas, significa as coisas, certo? E tentar não cair em pegadinha, tem que ficar ligado, porque tem pegadinha. Então o que eu fiz? Eu li toda a prova de primeira, todas as questões eu li, é no computador que você faz, né, seleciona. Então todas as questões eu passei, a que eu tinha certeza eu já fui marcando, e aí eu usei o tempo, os 40 minutos que eu tinha, porque são 1 hora de prova, usei o restante do tempo para voltar para as questões que eu fiquei com dúvida, e em cada uma eu ir por eliminação, ir lendo, interpretando, que foi a melhor forma. Para você passar, você tem que acertar 70% das questões, ou seja, são 30 questões e você precisa acertar no mínimo 20. De 30 você precisa acertar 20, ou seja, você só pode errar 10. No meu caso, eu acertei 22. Eu fiz 73% das questões, né, que eu consegui. Então fiquei muito feliz, né, muito animado, porque querendo ou não você fica meio apreensivo, né, mas foi tranquilo. Para mim, gente, caiu misturado. Perguntou sobre os pedestres, falou sobre algumas placas, falou sobre sinalização, falou sobre advertência, na questão de infração, teve questão de infração, questão de pedestre, né? Questão de poluentes também falou, de o diesel é poluente, a gasolina é poluente, entendeu? Que aí essa questão também, solvente é poluente, aí teve essas questões, então tava misturado, né? Mecânica
eu acho que mecânica só teve uma ou duas questões, que teve uma questão lá que perguntava se era motor, se era não sei o que, aí teve uma questão sobre isso, eu não consegui gravar as questões, né, porque são 30 e você tem que estar ligado ali, então eu não gravei muita, mas basicamente a minha foi essas questões, esses tipos de questões. Caiu questão de placa? Sim, cai. Certo? Primeiros socorros caiu também, agora que eu lembrei, caiu umas 3, 4 questões para mim sobre primeiros socorros, se você pode dar primeiros socorros, se você tem que esperar, não pode tocar na pessoa, não pode tocar, tem essas questões também. Então eu já tô dando umas dicas aí, uns insights para você saber onde que você já vai dar uma estudada. Então basicamente é isso, gente, faça o simulado do aplicativo, né, CNH do Brasil, agora não fique preso nisso, vá além, pegue dicas com pessoas que fazem simulados na prova nos vídeo, que é muito bom, eu fiz isso. E esse cara também que eu dei a dica pra vocês aí do Simpacei também, que ele dá uns insights muito legais mesmo. Se você pegar, você vai se dar bem. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, estourado. E sim, gente, como vocês podem ver aí, já estou na questão do curso prático. Então, gente, o que é que aconteceu, né? Falar aqui pra vocês. Eu já fiz, né, teste teórico. Assim que eu fiz, eu já fui logo na autoescola fazer a minha matrícula. Já fiz a matrícula, ficou A e B 750 por 2 aulas, então 2 de carro e 2 de moto. Então, com esse valor aí, não sei dizer em outros lugares, mas aqui tá o valor, práticas, e aí depois fazer o exame, e aí vou atualizar vocês mais ainda. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto no Instagram e até a próxima. E na data de hoje, 2/4/2026, eu fui aprovado na prova prática de moto. Sim, gente, não foi de primeira. A primeira eu perdi porque comi faixa e aí perdi. Aí paguei 90 conto, tá? Pra poder fazer a remarcação. E graças a Deus deu certo. Agora vamos seguir pra aula prática de carro pra poder dar seguimento e fazer a prova também prática e tudo dando certo passar. Porque o que acontece, gente? Você só pode fazer, se você tiver no caso fazendo os dois, você só pode fazer o outro depois que termina um. Não tem como fazer antes ou durante, não. Tem que terminar um e depois fazer outro. E qual é a dica que eu dou? A dica que eu dou, gente, é uma dica que foi a maior realidade que eu já vi. Porque no dia da prova é um show de horror, gente. É horrível o dia da prova. Por quê? É muita gente para fazer a prova prática e muita gente reprova. A maioria reprova. Perde mesmo. Por quê, gente? Porque encosta no cone. Teve mulher que caiu com a moto, literalmente. Caiu assim de lado, foi fazer. Teve um cara que foi iniciar, aí barbeirou, saiu da faixa. Acontece de tudo, gente. Eu fiquei assim, ó, perplexo. Às vezes tinha gente que sabia mesmo fazer, mas chegava na hora, tremia. Então o que pega mesmo é o nervosismo. A pessoa ficar nervosa, ansiosa, é o que mais pega. Eu mesmo, que tenho um pouco de ansiedade, fiquei nervoso. A primeira vez mesmo tremi. Até a segunda vez também eu tremi, fiquei nervoso também. Mas graças a Deus deu certo, mas foi muito complicado. Porque você tem que ter mais trabalho com... Além de você praticar muito, pratique muito também, né? Mas além de você ter o trabalho de lembrar tudo, né? Porque primeiro inicia com a seta para a esquerda, e antes de entrar no cone você desliga a seta, e aí no finalzinho você tem que ligar a seta para a direita. O percurso, o caminho é tudo simples, é tudo fácil, não é difícil. Ó, primeira, jogou a primeira, soltou um pouquinho a embreagem. Quando aparece no painel 5 km por hora, já pode soltar a embreagem, aí você faz direitinho, passa a marcha, dá uma acelerada, volta, você não pode manter acelerado, tá? Acelerou, voltou, embreagem, suspendeu o pé. Segunda,
solta a embreagem, continua, já aperta a embreagem de novo, pam, pisou para baixo, reduziu para a primeira de novo, prancha, antes de entrar na prancha acelera, aí tem um lugar de parar, pare, espere 3 segundos antes do 8, né, onde tá escrito pare, você para, aí entra no 8, aí na hora da saída, quando tiver vindo já na reta, seta para direita, para entre as duas faixas que tá no chão, a moto, a roda da frente tem que parar no meio certo, pronto, desligou, já foi, encerrou. É fácil, agora o que mata é o nervosismo, mano. Ansiedade, nervosismo é o que deixa qualquer um doido. Eu mesmo fiquei muito ansioso, fiquei muito nervoso e vendo as pessoas, as barbaridades que eu vi por causa de nervosismo, você fica mais nervoso ainda. Gente, é tipo assim, a cada 20 pessoas que faz, 2 passam, 3 passam, é isso. É a realidade. A realidade é essa. Então já vá preparado, calmo, tenta estar sereno, calmo. Ó, a viseira, eu esqueci de avisar. Coloca o capacete, fecha a viseira e aperta. Eu quase esqueci a viseira, já seria reprovado na hora, não pode. Então são detalhes que você tem que estar atento, tem que ficar ligado para não cometer esses erros, tá? Espero que vocês tenham gostado e vou dando sequência aí para a próxima. Já vou voltar para vocês como é que foi também a próxima, tá? Salve galera, boa tarde, tudo bem com vocês? E hoje acabei de fazer minhas 2 aulas prática de carro. Gente, foi bem tranquilo, graças a Deus, porque eu já tinha uma base, né? Porque meu pai, meu tio, meu irmão já me deram um ensino, então foi tranquilo. Agora eu fiz uma coisa, como mudou aqui a questão da prova prática, né? Agora é um novo percurso, adicionou uma rotatória, coisa nova, então eu paguei agora mais 100 para poder fazer o simulado prático antes da prova prática. Então paguei aí mais 100 pro simulado, certo? E lembrando que foi 750 a autoescola, carro e moto, 2 aulas de cada. Depois eu paguei mais 2 para moto, porque eu não sabia nada de moto. E aí eu paguei mais 90 para poder fazer o teste, né? Porque eu perdi na primeira de moto e passei na segunda. Então eu tive que remarcar para fazer de novo o teste, né? Mais 90. Agora carro, fé em Deus, bora ver aí para passar de primeira. Espero que vocês tenham gostado. Já acompanha aí, tá tudo certo, hein? Sim, aqui. Salve galera do canal Mozana TV, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje tirei a minha primeira habilitação. Uhul! Sim, gente, hoje, dia 28, fui aprovado na última prova prática de rua carro. Terminei. Como vocês podem ver aí na foto, só falta aí agora essa questão aí da emissão da carteira, que é só esperar daqui a 12 dias ir lá no saque e vai entregar, certo? Já anotei aqui tudo que eu fiz e que eu precisei fazer para poder tirar a dúvida de vocês, ajudar de vocês de alguma forma. O total, gente, carro e moto foi de R$ 1.351,89 para primeira habilitação pelo CNH Brasil, onde você precisa entrar pelo aplicativo, tá? Esse aplicativozinho aqui, tá? Fazer o curso teórico, certo? Depois ir lá no saque, fazer a entrada no laudo. O laudo custou 171 para mim, não sei para vocês, não sei da cidade de vocês, estou falando para mim, certo? Depois fiz também o exame toxicológico, tudo mais. E lá nesse dia que eu fui, foi num dia que justamente que teve a redução do valor, que foi por 180 e ele custa 300 e pouco. Hoje já voltou pro valor de novo, tá? Paguei aí, gente, 750 das aulas de 2 de carro e 2 de moto. Lembrando, depois eu acrescentei mais 2 aulas de moto que eu precisei, então eu fiz 4. E aí esse acréscimo aí foi 170 e pouco para acrescentar, tá? Perdi a primeira tentativa de moto, paguei R$90 para poder fazer a segunda tentativa e aí eu passei. No carro, passei na primeira, foi tranquilo. Então foi esses valores aí que eu passei para vocês agora. Tirando dúvida de vocês, gente, vocês só vai dar entrada depois de fazer o curso teórico, tá? Melhor, bora seguir aí direitinho. Aqui, ó, vou falar aqui quais são os passos, né? Primeiro o requerimento, primeiro você faz pelo aplicativo o requerimento, depois você vai para o curso teórico, depois a coleta da foto e digitais, que você vai fazer isso lá no saque, tá? Depois o exame médico e psicológico, depois o exame teórico, depois o curso prático e depois o exame prático. Lembrando que quem for tirar de carro e moto, você só consegue fazer a de carro depois que terminar o exame da de moto. Quando você concluir o de moto, que aí você vai poder ir para carro. Se você perder na de moto, não dá para continuar indo para de carro, não. Primeiro tem que resolver um para depois ir pro outro, tá? O resultado da de moto eu recebi na hora. Se eu tinha passado, eu percebi na hora. A de carro só no site. Aí depois de 12 dias vocês
recebe sua carteira. Eu tô esperando agora aí para receber a carteira provisória. Depois de 1 ano, aí você ganha a definitiva. A gente, no geral, para quem for tirar agora, eu já posso dizer que é tranquilo, é fácil. Não vou dizer que, pô, é difícil demais, não. O que eu senti dificuldade foi a prova, né? A prova que eu fiz, né, pelo computador, que você faz lá no saque, eles agendam e aí você vai fazer. Eu passei de primeira, graças a Deus. Eu estudei pelo curso, né, do CNH Brasil, mas só o curso não é suficiente, porque cai muitas perguntas além. Então é bom você fazer também simulado. E esse simulado, gente, que eu fiz foi botar no YouTube e assistir as questões, e foi assim que eu me preparei. E essa é uma dica aí essencial para você que não tem dinheiro para comprar o curso, que não sei o que, simulado. Eu fiz assim, peguei o aplicativo e depois fui pro YouTube, coloquei questões e fiz lá, e deu certo para mim, tá? E eu tive pouco tempo de estudo, foi bem rápido, então eu estudei num dia e no outro já fui fazer a prova, tá? Então foi bem isso aí. Para mim foi uma etapa que foi considerada um pouco mais difícil, né? Mas deu tudo certo, passei. E a questão da prova prática. De moto é o nervosismo, aquilo que eu falei para vocês, tem que ter calma, respirar fundo, fingir que você não tá ouvindo ninguém e dar o seu melhor lá na hora. Carro é muita seta, meu irmão, porque o percurso daqui, aqui no Nordeste, pelo menos tá sendo assim, você vai, quando você for sair, seta pra esquerda, saiu, aí tem isso dentro do pátio ainda, né? Aí tem uma ladeirinha, né? Aí ele manda você parar, e quando você for parar, seta pra direita, parou. Aí ele manda você seguir, aí você segue, aí no meio da ladeirinha, você tem que parar de novo, aí você já tem que, quando for sair, já botar a seta pra esquerda, e quando você parar, já seta pra direita. Pronto, quando vai sair, seta pra esquerda de novo, e aí você vai. E aí tem 3 paradas, tem o primeiro pare, você para, espera, depois seta pra direita pra subir a ladeirinha, que tem, né? Aí você tem que fazer a minha embreagem, seta pra direita, porque você vai gerar pra direita, aí depois você tem que desenvolver o carro, né? A primeira marcha, segunda e terceira, depois reduzir para segunda, passar pelo quebra-mola, já jogar a seta para direita, pegar a rotatória, seta para esquerda, pega a rotatória completa, parou, viu se não vem carro nenhum, seta para direita, aí vai para direita, e aí depois você de tudo isso para no terceiro pare, e aí depois você parou no terceiro pare, seta para direita, aí você vai, ele vai mandar você encostar já dentro, né, do local da prova, você estaciona, mas não desliga o carro. Aí ele vai mandar você sair de novo, aí você sai para o carro lá aonde você começou. E é basicamente isso aí. Para mim, eu achei mais difícil o carro, é mais difícil do que moto, porque moto você faz aqui, isso aqui, desenvolve marcha, passa na prancha, faz o 8, acabou. Carro não, você tem todo esse rolê aí que eu falei, né? Mas é muito fácil, né? Muito tranquilo, não é porque eu já passei que eu tô dizendo que é fácil, é porque é fácil mesmo. O que mata é o nervosismo. Meu colega tava comigo do lado lá, falando, pô, você tem que botar seta, que eu não sei porque chegou na hora ele esqueceu a seta. Pra você ver. Eu, no dia, esqueci a viseira. Por pouco, quase eu saio sem abaixar a viseira da moto. E não pode. Saiu sem a viseira, é reprovada na hora. Então são detalhes assim que você tem que se preocupar e tem que estar ligado, porque senão já foi. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo completo, o tutorial completo para quem quer tirar, para quem tem dúvida. Já falei tudo. Acho que não deixei nada em passar aí, mas se tiver alguma coisa que eu não falei, deixa aí nos comentários e até a próxima. Para mim, gente, o processo durou fevereiro, março, abril. E rapaz, foi 2 meses só, e eu pensando que tinha demorado muito mais, porque para mim parecia uma eternidade. Eu dei entrada em fevereiro, no início, ou foi no... Eu dei no início de fevereiro, março, abril, 3 mesezinhos para tirar. Foi rápido, gente. Tem gente que demora 5, 6 meses, né? Foi rápido, foi tranquilo o processo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.